Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadage e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade, e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, até ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Por isso, seja fiel. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua revelação, edificação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, que houveram sorteios os livros de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais, para qualquer um que provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias de renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início, vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros para a ministração de todos vocês e logo após dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio, à oração, perdão. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco, nessa live da tua igreja virtual, @a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas aonde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir e comentar e se juntar em só espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos livros para a meditação de todos vocês. Esdras, o primeiro livro de hoje, com 10 capítulos. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao livro de Esdras. Vamos ao sorteio do capítulo. Para a meditação de todos vocês, sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o seu número de 1 a 70. Esdras capítulo 6 é o nosso primeiro livro e capítulo de hoje para a meditação de todos vocês. Ontem nós tivemos um probleminha com energia, por isso que a nossa live não foi até o final, mas hoje, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, já deu tudo certo. Vamos lá, vamos para a ministração do capítulo 6 do livro de Esdras, que contém 22 capítulos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Vamos lá, Esdras capítulo 6, o decreto de Dário. O rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia, em Ecbatana, fortaleza situada na província da Média,
achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem: com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém, seja edificada a casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados seus fundamentos. A sua altura será 70 côvados e a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Vamos ao nosso segundo livro de hoje. E o livro é o livro de Gênesis, com 40 capítulos. Com 50 capítulos. Gênesis. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. É o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês. Vamos para a ministração do livro de Gênesis, capítulo 5. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70, para fazer parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E através do seu número você vai receber um livro e um capítulo, que é a verdadeira palavra do verdadeiro evangelho do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gênesis capítulo 5 é o nosso segundo livro de hoje para a meditação de todos vocês, de todos os rebanhos que eu vou sortear já já. Este é o livro da geração de Adão, no dia em que o Senhor Deus criou o homem, a semelhança do Senhor Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem. No dia em que foram criados, Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, pôs-lhe o nome de Sete. Foram os dias de Adão, depois que gerou 800 anos, e gerou filhos e filhas. E agora nós vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 3. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que através do poder da Tua Santa Palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno. Seja onde estiver, essas vidas sejam livres, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio. E hoje eu falarei primeiro os rebanhos de números pares, depois eu falarei os ímpares, e os rebanhos, primeiros rebanhos de hoje, rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. E vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Malaquias, com 4 capítulos. Malaquias, com 4 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Malaquias. Capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Vamos para a ministração do livro de Malaquias, que é para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55. Malaquias, capítulo 2.
Advertências aos sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, dá honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eu vos reprovarei a descendência e espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco dos vossos sacrifícios, e juntamente com este serei levados para fora. Então sabereis que eu enviei estes mandamentos para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, com 48 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Ezequiel. Capítulo 21. Ezequiel, capítulo 21, para o rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Ezequiel, capítulo 21. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Ezequiel, capítulo 21, que contém 32 versículos. A espada do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem. Volta o teu rosto contra Jerusalém, derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. Dize a terra de Israel, assim diz o Senhor: eu sou contra ti, tirarei a minha espada de bainha e exterminarei do meio de ti o justo e o ímpio. Porque hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra todos, desde o sul até o norte. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Vamos ao livro para a meditação desses rebanhos. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, contém 12 versículos. Paulo, Silvânia e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, no Senhor Deus, nosso Pai, nosso Senhor Jesus o Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus o Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graça ao Senhor Deus por vós, como é juízo, porque a vossa fé cresce. Muitíssimo é o amor de cada um de vós. Aumenta de um para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas do Senhor Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as perseguições e aflições que suportais.
Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jeremias com 52 capítulos. Jeremias com 52 capítulos. Capítulo 49, Jeremias, capítulo 49. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. Escolham o seu número de 1 até 70 para você fazer parte dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E também para ser membro dessa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Jeremias, capítulo 49. E vamos para a ministração do capítulo 49 do livro de Jeremias para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. E o capítulo 49 do livro de Jeremias contém 39 versículos. Uma mensagem acerca de Amon. Acerca dos filhos de Amon, assim diz o Senhor: não tem Israel filhos? Não tem herdeiros? Porque, pois, herdou-me como Agade, e o seu povo habitou na cidade dela. Vem dias, porém, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra. Ela se tornará num montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados a fogo. Então Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, pois Ai é destruída. Clama ao filho de Rabá, cingi-vos de pano de saco, lamentai e dai as voltas por entre os muros, pois Milcom irá em cativeiro, os seus sacerdotes e os seus oficiais juntamente. Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confia no teu tesouro, dizendo: quem virá contra mim? Vamos aos próximos rebanhos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo. Rebanho santo do número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de Isaías. Capítulo 5. Isaías, capítulo 5, para o rebanho santo de número 28, 44. 28, 44, 27 e 43. 28, 44, 27 e 43. Isaías, capítulo 5. Que contém 30 versículos. Isaías capítulo 5 para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Isaías capítulo 5, o cântico do vinhateiro. Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que não eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que lhe desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora vos direis:
O que hei de fazer à minha vinha? Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. E vamos ao livro. O livro é o livro de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. Vamos à leitura. Para a ministração desses rebanhos, rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Obadias, capítulo 1, visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor. Foi enviado às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Não devias entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias olhar como prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as suas mãos contra os seus exércitos no dia da sua calamidade. Não devias parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro para esses rebanhos. É o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. 2 Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro com 3 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 66, 6, 66, 5 e 65. Vamos à leitura do capítulo de 2 Pedro, capítulo 3. O dia do Senhor. Amados, essa é a segunda carta que vos escrevo. Nas 2 cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante dos vossos apóstolos. Sabei, primeiro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. Abacuque com 3 capítulos. Abacuque com 3 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo de Abacuque. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número, o número de 1 a 70. Abacuque capítulo 3. Abacuque capítulo 3. Vamos à ministração.
do capítulo 3 do livro de Abacuque. A oração de Abacuque, oração do profeta Abacuque, conforme Sigionote. Ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz reconhecida na ira. Lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte de Parã vem o santo. Selá, a sua glória. Cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilhantes saem da sua mão. E ali está o esconderijo da sua força. Adiante dele vai a praga, e a peste segue os seus pés. Para e faz tremer a terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. Vamos ao livro. O livro é o livro de João, com 21 capítulos. Com 21 capítulos, mas antes de eu fazer o sorteio do capítulo, nós vamos a mais uma de nossas ofertas. Vamos ver o que nos diz a oferta de hoje. A oferta de número 24. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 24. Em nossa 24ª oferta, tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17, foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado, ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com assim diz o Senhor. E depois da palavra do Senhor Jesus em Lucas 16, 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você o que você trouxer para nós da igreja virtual, das 12 igrejas virtuais, que provar para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essa nossa afirmação é a afirmação do Senhor Jesus o Cristo, são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos 3, 22 a 26, foco no versículo 23. Vamos ao capítulo do livro de João. Vamos ao capítulo que contém 21 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 3. João, capítulo 3. Para o rebanho santo de número 36 e 35. 36 e 35. João, capítulo 3. E vamos à ministração desse livro, desse capítulo, para os rebanhos santos de número 33, 36 e 35. João, capítulo 3, que contém 36 versículos. Outro testemunho de João Batista. Depois disso, o Senhor Jesus, com os seus discípulos, depois disso foi com o Senhor Jesus, com os seus discípulos. Outro testemunho de João Batista, perdão. Depois disso foi o Senhor Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde permaneceu algum tempo com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. João ainda não tinha sido lançado na prisão. Suscitou-se uma contenda entre alguns discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Vamos aos próximos rebanhos.
Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E vamos ao livro. Para a meditação, é o livro de Juízes com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Vamos sorteio dos capítulos. Do capítulo do livro de Juízes. Capítulo 7. Juízes, capítulo 7, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o capítulo 7 do livro de Juízes contém 25 versículos. A derrota dos midianitas, Jerubaal, que é Gideão, e o povo todo que estava com ele se levantaram de madrugada e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha um acampamento dos midianitas para o norte, perto do outeiro de Moré, no vale. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu dar os midianitas em suas mãos? Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: meu próprio poder me livrou. Apregou aos ouvidos do povo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faze-os descer as águas, e ali provarei. Aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Mas todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Vamos ao livro. Números com 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo. E o capítulo é o capítulo de número 20. Números, capítulo 20, para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O capítulo 20 do livro de Números contém 29 versículos. A morte de Arão. Então partiu de Cádiz toda a comunidade dos filhos de Israel e chegaram ao monte de Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, na fronteira da terra de Edom: Arão será recolhido ao seu povo, ele não entrará na terra que Deus aos filhos de Israel. Porém foste rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar, seu filho, e faz-o subir ao monte de Or. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao rebanho, ou ao capítulo. 1 Timóteo com 6 capítulos. 1 Timóteo com 6 capítulos. E vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, para os rebanhos santos de número 34, 38, 33 e 37. Primeira Timóteo, capítulo 1, que contém 20 versículos. As falsas doutrinas e o evangelho da graça. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar.
Vamos aos próximos rebanhos, 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. E vamos ao livro. E o livro é o livro de Daniel, com 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Daniel. Capítulo 9. Daniel, capítulo 9, para o rebanho santo de número 2,70, 1,69, 2,70, 1,69. E vamos à ministração do livro de Daniel e do capítulo. Daniel, capítulo 9, que contém 27 versículos. A oração de Daniel no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse: ó Senhor Deus grande, o Senhor Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. E vamos ao livro para esses rebanhos. O livro é o livro de 1 Pedro, com 5 capítulos. 1 Pedro, com 5 capítulos. E vamos ao sorteio. Capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3. Vamos à ministração do livro de 1 Pedro, capítulo 3, que contém 22 versículos. Os deveres dos casados. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja um enfeite exterior, de como o frisado do cabelo e o uso de joias de ouro, ou luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante do Senhor Deus. Vamos ao próximo rebanho, que é o rebanho de 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63, e vamos ao livro, que é o livro de Atos, com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Atos com 28 capítulos. Capítulo 8. Atos, capítulo 8. Para o rebanho de número 8, 64, 7 e 63. Atos, capítulo 8, que contém 40 versículos. O evangelho de Samaria, também Saulo consentia na morte dele, desencadeou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pela terra da Judéia e da Samaria certos apóstolos, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e trancava na prisão. Os que, porém, andavam espalhados iam por toda a terra, por toda a parte, pregando a palavra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. E vamos ao livro. O livro é o livro de Efésios, com 6 capítulos. Efésios com 3 capítulos.
ou com 6 capítulos, perdão. Efésios com 6 capítulo 3. Efésios capítulo 3. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. O capítulo 3 do livro de Efésios contém 21 versículos. Paulo, pregador aos gentios. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude do Senhor Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. E vamos ao livro. O livro é o livro de Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. E vamos ao capítulo do livro de Josué. Capítulo 2. Josué, capítulo 2. Vamos à ministração do capítulo 2 do livro de Josué para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. O capítulo 2 do livro de Josué contém 24 versículos. Raabe, o espias de Sitim, enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra, especialmente Jericó. Então foram e entraram na casa de uma prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Deu-se notícia ao rei de Jericó: veste, esta noite vieram aqui uns homens, 2 filhos de Israel, para espiar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Aquela mulher tomou os 2 homens e escondeu e disse: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Vamos ao último tique de rebanho, que é o rebanho santo de número 13, 57, 14, 58, 13 e 57. E vamos ao livro. O livro é o livro de Levítico, com 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. E vamos ao capítulo 9. Levítico, capítulo 9, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. E o capítulo 9 do livro de Levítico contém 24 versículos. Os sacerdotes iniciam o seu ministério. Ao 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e traze perante o Senhor. Então dirás aos filhos de Israel: tomar um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de 1 ano, ambos sem defeito para o holocausto. E um boi e um carneiro para oferta pacífica, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de cereais amassada com azeite, pois hoje o Senhor vos aparecerá. Vamos ao próximo livro. Vamos ao penúltimo livro de hoje. Levítico, capítulo 3. Para os rebanhos de 14, 58, 13 e 57. E vamos ao nosso penúltimo livro de hoje.
É o livro de Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Cantares com 8 capítulos. Vamos ao sorteio do livro de Cantares, do capítulo do livro de Cantares. Façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 27. E o livro de Cantares é o capítulo 7, é o nosso penúltimo livro de hoje. Vamos à ministração do livro de Cantares, capítulo 7, para a meditação de todos vocês, que contém 13 versículos. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe. As voltas das tuas coxas são como jóias, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo é como taça redonda, em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo, cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. Vamos ao próximo livro. Que é o nosso último livro de hoje. E é o livro de Judas, que contém 1 capítulo. Judas, que contém 1 capítulo. Que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, chamados queridos em Deus Pai e guardados no Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu pregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora, vocês mentalizem, escolham o número de 1 a 22, que eu vou fazer um sorteio, que é uma mensagem diretamente do Espírito Santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ao seu coração. Uma verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Mentalize e escolha o número de 1 a 22 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que mentalizou de 1 a 22, escolheu o número 10. A palavra para você está no livro de Esdras, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 9. A palavra para você está no livro de Gênesis, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 21. A palavra para você está no livro de Malaquias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 2. A palavra para você está no livro de Ezequiel, capítulo 21. Você que mentalizou, escolheu o número 7. A palavra para você está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A palavra para você está no livro de Jeremias, capítulo 49. Você que mentalizou, escolheu o número 4. É Isaías, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 15. Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 13, 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou e escolheu o 12, a palavra para a sua meditação, Abacuque, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 19, João, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 22, está no livro de Juízes, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 17. Números, capítulo 20.
Você que mentalizou, escolheu o 5, a palavra para a sua meditação está no livro de 1 Timóteo, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 16, a palavra para você está no livro de Daniel, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o 18, a palavra para você está no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 14, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. E você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas, capítulo 6. Vamos para mais uma de nossas ofertas, que é a oferta de número 15. A oferta de número 15, vamos ver o que nos diz a oferta de número 15. E a oferta de número 15, na nossa 15ª oferta, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais uma de nossas ofertas. Oferta de número 23. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 23. A oferta de número 23. Em nossa 23ª oferta, se você ou quem você trouxer para nós das igrejas virtuais, @ Igreja 70 Santos, @ @as_ sem ovelhas, @ Igrejas e os Dons, @ Avivamento 24AD, @ AIG 1 318 37 300, @ AIG 12 × 12.120, @ Igrejas Benditas, que provar com base na Bíblia Sagrada que não existiam sorteios antes do Senhor Jesus o Cristo e nem depois dele no Novo Testamento, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Vamos a mais uma de nossas ofertas, a oferta de número 8. Vamos à oferta de número 8. E a nossa oferta de número 8. Nossa 8ª oferta era para você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que você pode se denominar evangélico e que esse título te traz algum benefício ou autoridade espiritualmente. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 1 milhão de reais em dinheiro. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, um inscrito e membro de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar o Senhor Deus e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases na Bíblia Sagrada, concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives de todas as nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo.
Em outras redes sociais, abra no perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja espiritual ou financeira. E cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, Dinamarca, Canadá, África do Sul, Inglaterra e todos ainda que nós não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.